Pois é. Aqui foi em 1909, ela foi construída com o Paço da Intendência, ou seja, o Palacete da Intendência, né, que era naquele tempo era o Conselho de Intendência, de Intendência, que era como fosse a prefeitura. Depois, em 1910 foi instalada aqui oficialmente, no dia 4 de julho de 1910, esse prédio passou a ser o local oficial da organização do Executivo Municipal, que passava a ser cidade. Aí, a partir daí, a gente vai dando uma olhada aqui no que ainda tem na sua originalidade. Certo. Aqui onde está essa loja era a casa do Aristóteles, né? Ainda um pouquinho daqui, é bom que seja registrado que essa prefeitura, ela já passou por 3 reformas, né? 1930, me parece, nos anos 50, 54, e depois, nos anos já 70 para 80, passou por uma reforma. O que foi descaracterizada. A foto original que existe nos anais do nosso querido e extinto amigo Fabiano Melo mostra a prefeitura original, linda, mas a história do progresso, né, vem descaracterizando e deixando sem a gente registrar. Então é importante isso. E dizer que aqui também, além da intendência, da prefeitura, foi o nosso querido ginásio estadual José Narciso da Rocha Filho, onde nós estudamos. Pois é, então bora lá. Continuando ali, lembrando que aqui era a casa do Aristóteles, e ali na frente, onde está aquele galpãozinho, aquela casa que está lá por trás, era o Estoril. O melhor local da noite piripiriense naquela nossa época. Antes do seu Aristóteles, esta aqui onde é o J. Frios, foi também a casa do seu José Freire da Silva, que era farmacêutico, casado com a piripiriense. Aqui era a casa dele e a farmácia também, que era aqui. Depois passou a farmácia do seu Isidoro, a farmácia do doutor Antenor, e também a casa. Quando o seu José Freire foi embora para Fortaleza, o prédio ficou para ser o clube social. Aqui foi um clube social da cidade. Aí depois foi que o senhor Aristóteles comprou e reformou e fez a sua residência. Nada contra os proprietários das casas que foram vendidas e demolidas e reconstruídas, nada contra. É interessante que nós estamos aqui também para registrar o que nós conhecemos no passado e que hoje está aqui registrado no presente para que todo mundo conheça. Embora a gente não tenha nada contra a quem comprou e demoliu, a gente tem tudo a favor daqueles que constroem e preservam, porque aí fica mais firme a nossa história. Aí, depois do Estoril, era aquela casinha que foi, eu acho que construída pelo seu Bugi, onde morou o Padre Raul, onde morou a Dita Cruz, onde nasceu o Atila Lira, onde morou o Alcinei Brito, que foi diretor da Rádio Itamaraty por muito tempo, e que a gente aqui em Piripiri ainda hoje tem saudade e vontade que ele volte para nos fazer uma visita. Pois é, nesta que você está colocando aí, não existe mais a casa. Ela foi comprada e foi derrubada. Essa casa que nós estamos falando aí, onde morou o Alcinei, onde morou a dona Dita Cruz e tudo. Agora vamos para essa outra. Essa outra aqui compraram e estão começando a derrubar. Isso. Que era a dona Medina Bandeira Monte, Resende, né? Uma casa bonita, né? Ela já tinha passado por uma reforma, né, estrutural, ela ficou mais alta, enfim. Vamos mais adiante, Simplício. Ali, né, passando aqui da casa que teve como problema a dona Crisólita, depois dessa casa que foi da dona Crisólita, e
e onde o doutor Odival Rezende vinha passar o festejo de outubro aqui, e que ela foi a última dona enquanto ela esteve intacta. Agora foi vendida e estão começando a demolir também. Tem esse espaço aqui, que era o beco da parada do Barroso. Barroso, isso, a agência do Barroso, né? É. Aqui foi o local onde foi a casa do seu Estevão Rabelo. Seu Estevão Rabelo construiu essa casa, que morou depois, por muitos anos, o doutor João Forte, depois foi demolida a casa, aí foi a do Barroso. E foi a churrascaria Gaúcho. Gaúcho, foi a churrascaria Gaúcho. E aqui a casa que ainda é preservada, intacta, né? Essa casa aí linda, se mantém intacta do mesmo jeito que ela era. Uma das poucas do entorno da Praça da Bandeira, onde nasceu Piripiri, que ainda continua de pé. Então, totalmente, né, original. Essa casa se mantém tão original que até essa calçada tem o mesmo formato da época em que ela foi construída. Olha aqui, olha o padrão de calçada da época, como é que era. Essa casa teve uma reforma agora, mas é uma reforma que mantém o seu padrão arquitetônico e que garante, quer dizer, não se fez o que o povo costuma fazer, que é, em nome do progresso, derrubar uma e fazer outra. Você não progride nada, continue do mesmo tamanho. Então, ela foi reformada, tem a reforma, mas mantém a mesma estrutura arquitetônica desde o seu início. Pois é. Segundo informações, esta casa aqui foi construída pelo seu Tomás Rebelo de Oliveira Castro. Tinha esta casa aqui, mais no centro da cidade, e a casa do Garibaldi. A casa do Garibaldi era dele também. Então aqui depois passou a ser, nos anos 40, no final dos anos 30 para 40, era a Pensão Rebelo, da dona Rosinha Rebelo, que hospedou muita gente importante que morou aqui em Piripiri, que eram de outras localidades, que vieram prestar serviço aqui em Piripiri, como os funcionários da inspetoria para fazer o caldeirão, se hospedavam aqui no hotel, na Pensão Rebelo, chamada Pensão Rebelo, e o taxista era seu Gerson Ribeiro, que levava todo dia de manhã os funcionários, chefes, as chefias, lá para o açude Caldeirão, para a construção do açude. E depois ela passou para a paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, foi convento dos frades franciscanos, de 53 até 67, quando o convento passou para aquela outra construção mais moderna, ali na Avenida Tomás Rebelo. Vai, a gente agora está vendo aqui, hoje é pizzaria e churrascaria Matriz, mas aqui tem uma história muito longa, passou por aí vários bares, restaurantes, bares, sorveterias, lanchonetes, que Piripiri lembra muito bem, não é, Pequeno? Isso. Aí, final dos anos 40 para 50, foi o seu Abílio, que trabalhava na estrada de ferro, irmão do seu Pompeu, que o nosso amigo Agilberto Miranda, que mora em Piracuruca, era neto do seu Pompeu. Aqui o seu Abílio, depois ele vendeu para o seu Dé Salles, seu Dé Salles, que faz parte da família da dona dos Salles, lá de Pedro II, né? E depois, em seguida, essa casa era do seu Diógenes Filinto de Melo, bem na esquina. E depois, mais para frente, era a casa da família da dona Raimunda Barros Cavalcante, que era nossa Neném Cavalcante, que é o professora, hoje, que tem a escola. Depois da casa da Neném Cavalcante, logo bem aqui, onde é hoje esse comércio, esse lanchonete, aí foi também do pessoal dos Damasceno, seu João Damasceno, enfim, lá na frente dos João Bandeira, que era
também, e depois lá da esquina era do seu José Filinto de Melo, que hoje é do seu Tom, Seu a Tom. casa do seu Antônio do Rego. Antes da casa do seu Tom, essa casa que tem a barra azul aí, Isso. era a sorveteria Sorveteria Colombo, que era o point daquela época por aqui. no E aqui também foi o Bar do João Brito, Bar do João Brito, Bairaque, Bairaque. do Moleza, né, do João Moleza. E aqui era da família do Dr. João Bandeira Monte, né, João Bandeira do Damasceno. Damasceno, né. E aqui o último foi o Bairaque. O Bairaque. Funcionou e aqui, como você falou, a sorveteria Colombo. Aqui foi o point da cidade, depois dos final dos anos 50 para 60, para 70, e eu acho que até perto de 80. Aqui esse sorveteria Colombo foi um grande marco, né, na estrutura social dos jovens na época, que saíam daqui para ir aí à Praça da Bandeira voltear, passear em volta da Praça da Bandeira. Vi tomar um sorvete na sorveteria Colombo aqui, era uma das coisas mais chiques da cidade de Piripiri. Agora, o que é interessante é a gente ver, olha aqui, adobo, construção em adobo, feito, e olha só a largura das paredes ali, porque isso aqui era aquele adobo de pilão. Tá? Você fazia, ó, olha aquilo, você imagina, tem mais quase outro tanto aqui, a largura que era cada parede que se construía antigamente. Pronto. Essa esquina aí é que foi o supermercado do João Brito e que era da dona Totonha também, né? Toda essa estrutura até quase lá na esquina era da dona Totonha. Isso. Essa estrutura da esquina ainda tem a estrutura original, a parede de adobo. Dali onde termina a loja para frente, já tem uma construção nova no lugar dos antigos. Podemos registrar também de importância ali onde tem arrudão. A letra A, primeira letra A da palavra arrudão, naquela primeira ali, foi a primeira telefônica de Piripiri. Pronto, onde começou você ligava, isso, levantava, coisa, a menina de São Aristóteles, como era o nome, que trabalhava aí? A Vânia trabalhou, trabalhou várias pessoas. Aí, né? Ela dizia, falava central, aí você pedia, liga para casa de fulano. Aí ela ligava, apertava e a gente atendia. Pois é. Eu atendi o primeiro telefone, falei no primeiro telefone, na casa do tio Filinto. Isso. Fiquei todo empolgado. Primeiramente foram 50 telefones vendidos, era muito caro, né? E só funcionava até meia-noite. Meia-noite não tinha mais telefone, e o telefone era só local, e tinha o Chico Pitombão, tinha o Nonata Telepisa, tinha o Edson Canuto, daqui de Piripiri, tinha várias pessoas, né? Tinha a Vânia, tinha a Eurenice, tudo ali começou no dia 1º, parece que de 1º de abril de 1966, a telefonia aqui de Piripiri. Tem uma foto histórica do Antônio Bezerra ligando para a Dona Zélia no telefone aqui no dia da inauguração. Sim. Aqui era o posto do Joquinha, foi o segundo posto de gasolina da cidade, pelo Joquinha Cruz. Isso. Antes da casa do Cassiano, aí onde tem essas duas, né, foi a casa do seu Lolô Freitas, que era casado com a filha do Diógenes Coelho de Rezende, seu Bugi. A filha do seu Bugi era casada com o seu Lolô, que eram os avós da professora Cléa Rezende. Aqui na casa do seu Gesso, que hoje era do seu Gesso, que hoje são dos filhos, foi a casa da Dona Santilha, o hotel da Dona Santilha. Começou aqui para depois ir lá, depois da Madrinha Calu,
Ali. que era ali onde é a autopeça. É. Depois é onde foi a primeira telepisa e que foi também ali nesse local foi a casa, a casa antiga, onde morou o Zé Leite, onde foi a Isso. coletoria estadual. E foi a primeira companhia de polícia aqui, em Piripiri. em 64. Aqui morou também a dona Sinhá Carvalho, a professora Sinhá Carvalho, era a casa dela. É a casa do professor Ben, Eu sou bem. que era avô do Nonato Ben. E que é o patrono dessa rua aí. É isso. E ali na frente, um pouquinho, era a casa do seu Álvaro Castro, da dona Gervis, bem na esquina, que é onde tem essa drogaria matriz, esse prédio aí. Também. E aqui onde era a casa do professor Ben, foi também o bar Do Zé Holanda. bar de sinuca, famoso, que todo mundo se reunia aí. Esse. Começa por a esquina Ó, aí. aqui onde tem Seja Mari, bem nessa esquina, com toda essa estrutura aqui, era a casa do coronel João Coelho de Rezende, que foi totalmente descaracterizada. Ficou aquela partezinha de cima, não é? Da casa, mas ficou totalmente descaracterizada e o restante do espaço foi dividido em espaços de comércios. Aqui, onde tem o bar Algodão Doce, era a casa de peça do seu Dionísio Lustosa de Melo. E aqui foi o primeiro posto de gasolina de Piripiri. Eu lembro que a bomba ainda era aquela que tinha o vasilhame de gasolina lá em cima. Isso. E ali tinha as marcações 5, 10, 15, 20 Isso. litros. E aqui embaixo você bombava o tanto de litro que o cabo queria. E aí é que descia para botar no carro. E fechando aqui para emendar com a casa do Padre Freitas, aqui onde tem esses matos aí, era a casa do seu Domingos de Aguiar Freitas, Domingo Goleta, que tinha um bar, o Bar do Goleta, que foi casado 3 vezes, com 2 irmãs, uma morreu, ele casou com a outra, e depois casou com a dona Maroquinha Rezende, aqui, que é a mãe do menino lá, que morreu lá em Fortaleza, do Adolfo. Tá? Então, aqui, que depois foi a casa do doutor Antônio Hermenegildo de Assunção, aqui onde tem, hoje foi demolida a casa já. Bom, a gente está fechando o circo aqui ao redor da Praça da Bandeira. Falamos dessa nossa praça querida e assim, depois a gente volta para falar só da praça, não é isso, Luiz? Isso, só da Praça da Bandeira, a sua história, a sua evolução, até chegar no dia de hoje, aqui na Praça da Bandeira, no centro da cidade, onde nasceu o Piripiri.